paz e bem! Hoje nós vamos falar sobre meditação no cristianismo. Esse estudo vai se dividir em o que é meditação, as formas de meditação e também livros, fontes, referências para que você estude mais sobre o assunto. Lembrando, esse vídeo é o segundo vídeo sobre meditação. O ideal é que você assista ao primeiro, que é a diferença entre meditação pagã e meditação cristã. Vai estar no card e na descrição. Depois você assiste esse, porque didaticamente é mais fácil compreender o que será dito aqui, ok? Para que a gente comece então, nós devemos então entender o que é meditação. Para responder essa pergunta, a gente vai usar então Hugo de São Vítor e Santa Teresa d'Ávila e depois alguns pontos da doutrina do Catecismo da Igreja. Por quê? Hugo de São Vítor, no seu opúsculo para aprender a ler e meditar, ele usa o princípio da humildade para iniciar a sua explicação sobre meditação. Então ali ele basicamente faz um manual de como alguém deve estudar. E ele ele parte do princípio da humildade. Para ele, o princípio da humildade é o aprendizado, de modo que você só pode chegar a meditar se for uma alma humilde, capaz de notar que deve aprender alguma coisa. Falta-lhe algo e ela precisa então aprender alguma coisa. Partindo desse princípio, nós também temos a definição de Santa Faustina para a humildade, que é: a humildade é a verdade. Essa definição tem mais a ver com o que Santa Teresa d'Ávila faz no Caminho da Perfeição, em que ela, antes de começar a falar sobre oração mental, que é a meditação, ela então também parte da humildade. E ela diz que é fundamental que haja um entendimento de quem nós somos e de quem Deus é. E por isso que tem a ver com a definição de Santa Faustina, que a humildade é a verdade. A verdade de entender quem nós somos, a nossa pequenez e a grandeza de Deus. E ela diz que um tempo gasto nesse tipo de meditação, nesse tipo de realidade, é já a meditação, já é a oração mental. Ela também diz que existe uma necessidade de concentração da existência dessa oração mental quando se faz uma oração vocal e uma oração do ofício, por exemplo. Quando você faz qualquer oração vocal, é importante que haja oração mental, ou seja, você acompanha, o seu pensamento acompanha. Essa concentração que ela diz que a alma deve se concentrar em Deus começa quando você se aproxima do momento da oração e você se recolhe para meditar sobre a grandeza de Deus e a sua pequenez. Isso ajuda a ter uma consciência de quem é Deus e se livrar das preocupações durante a oração. Então esse é o primeiro ponto, que a meditação ela provém da humildade, da necessidade de aprendizado e da necessidade de reconhecimento da verdade, ok? Voltando a Hugo de São Vítor, ele também fala que a meditação é uma investigação da causa e da origem de determinada coisa. Então é como se nós partíssemos de algo criado e analisássemos a utilidade de uma forma prudente. Por quê? Porque toda vez que se analisa uma criatura, algo criado, a beleza da criação, nós partimos do princípio de que ela é bela e aquilo, depois de tanto ser investigado, nós chegamos até Deus. Então, Hugo de São Vítor vai dizer também que a meditação é uma investigação. Então, retomando, a meditação parte da humildade, que é um ímpeto pelo aprendizado e um ímpeto pela descoberta da verdade, e também parte é desenvolvida por uma investigação de algo que foi criado ou das obras de Deus, como nós vamos ver mais para frente. Para que isso aconteça, esse ponto do aprendizado, da investigação da verdade, investigação das causas e efeitos das criaturas, o Hugo de São Vítor vai dizer que é fundamental que haja
o recurso da memória. E aqui é um ponto importantíssimo para que a gente entenda algumas coisas que a igreja nos orienta desde pequenininhos na catequese. Para que você tenha o que meditar, ou seja, uma matéria, um componente, algo a meditar, é preciso então que você busque em algum lugar e aquilo que foi buscado seja então apreendido pela memória. O que é aprendido pela memória vira então adubo, vira então matéria para a meditação. Então o Hugo de São Vítor vai dizer que existe uma união entre o aprendizado, a memória, a memorização do que foi aprendido e a meditação daquilo que foi aprendido pela memória. E aqui cabe que a gente volte um pouco mais no tempo. Então, por enquanto, com o Hugo de São Vítor a gente está na Idade Média. Nós vamos voltar um pouco mais nos Padres do Deserto e ver lá a vida de Santo Antão. Santo Atanásio escreve que Santo Antão, ele escutou a palavra que dizia sobre aquele jovem rico que deveria abandonar tudo para seguir a Deus. E é interessante porque Santo Antão era de uma família católica, então ele já devia ter escutado aquele verso e ele também era doutrina, né? Ele era muito cheio de doutrina. Ele já devia ter lido aquilo diversas vezes e escutado aquilo diversas vezes, mas naquele dado momento ele escutou e aquilo ressumou dentro dele, assim, ressoou de uma forma diferente e ele foi, baseado naquele único versículo, ele vendeu tudo o que a família dele tinha, parece São Francisco, né? Ele vendeu tudo o que a família dele tinha e ficou vivendo numa condição mais humilde. Então, ele partiu do princípio da concretude do que ele havia escutado. E aí depois ele novamente escutou que ele devia largar pai, mãe, filhos e para seguir a Jesus. E novamente, então, ele deixa a sua irmã numa casa de virgens, já existia na época, e ele então vai para o deserto. O que eu quero dizer com isso? Que todo esse circuito que Santo Antão está falando, né, sobre a memória, o aprendizado, a memória e a meditação, nos dá um esquema do que aconteceu com Santo Antão e com todos os outros santos. Existe a memorização do que foi aprendido, no caso a palavra, e a concretude daquilo. Por isso que nesse ponto nós já temos uma diferenciação muito clara do que é a meditação para nós cristãos. A meditação é o que fica entre o aprendizado e a concretude daquilo que foi aprendido. A meditação é um momento em que você organiza aquilo na mente. Por isso que não é uma vacuidade, uma ausência de pensamentos, não. É uma investigação, um debruçar-se sobre aquilo que foi aprendido, no sentido de desvendar os segredos de Deus incrustados naquela verdade, naquela palavra, naquilo que foi retido pela memória, a ponto de dar motivação, instrumento para a realização daquilo na vida real. Ok? Então, nós já temos aqui um primeiro quadro. Para que você consiga, então, ter uma ideia mais geral ainda do que é a meditação no cristianismo, nós podemos usar, então, Santo Antão, que também é da época dos Padres do Deserto, que ele diz o seguinte: todo o propósito do monge e da perfeição consistem numa perseverança ininterrupta da oração. E a partir daqui, nós temos um ponto importante sobre a compreensão do que é meditação no cristianismo. Então, até então, nós vimos, remember, que parte da humildade, a humildade preconiza um aprendizado e também a busca pela verdade. Isso, ao ser buscado, é retido pela memória. O que é retido pela memória, então, vira instrumento de investigação e o que nós chamamos de meditação.
Partindo desse princípio, é preciso então que haja uma meditação ininterrupta, como diz São Cassiano. E aí você já deve estar se perguntando assim, mas eu não sou monja, eu sou leigo. Acontece que assim, o entendimento do que é monge perdeu um pouco o seu real significado na Igreja do Ocidente, que é a que nós fazemos parte, que é a civilização do Ocidente. Porque o monge é aquele que busca. Basicamente, o monge é aquele que busca. Você pode ver nas histórias dos monges que antes deles fazerem as grandes obras, eles buscaram. Então, o monge, basicamente, é aquele que busca. E todo aquele que busca é um cristão, né? Todo cristão é alguém que busca. Então, é importante ter isso muito claro, até porque em alguns escritos é comum que se troque a palavra monge por atleta. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. É comum que se troque a palavra monge por atleta em comparação àquela parte da Carta de São Paulo, em que ele diz sobre o atleta corre em busca da coroa da glória, né? O atleta que corre em busca da coroa da vitória e nós corremos em busca da coroa da glória. Então, todos os cristãos são atletas, todos os cristãos são monges. Então, nosso propósito também é ter uma oração ininterrupta, orar sem cessar. Agora, para fazer um link com isso que nós aprendemos com Hugo de São Vítor e Santa Teresa d'Ávila, nós vamos então usar o Catecismo da Igreja, que nos dá pontos claros e confirmadores, obviamente, do que os santos vêm nos ensinando, mesmo Hugo de São Vítor não sendo santo, ele era um monge, mesmo o que a Igreja, a vida da Igreja nos ensina é confirmado, obviamente, no Catecismo. Então, nós vamos ver 4 pontos importantes no Catecismo sobre meditação. O primeiro está escrito assim: é uma busca orante e que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Tem por finalidade, isso é importante, a apropriação crente do assunto meditado confrontado com a realidade da nossa vida. Então, nesse primeiro ponto, o Catecismo já nos fala que existe um empenho do pensamento, da imaginação, da emoção e do desejo na meditação. Isso é um ponto que vai nos guiar muito a partir daqui, para que haja um entendimento real dos exercícios e formas de meditação que existem dentro da Igreja, sem aquela sensação de que isso é errado, porque o Catecismo já nos orienta esse tipo de coisa. E eu acho interessante porque tem gente que vê que a oração e a meditação foi feita por um santo e acha aquilo estranho. Isso é falta de conhecimento da doutrina da Igreja. E depois, o Catecismo vai dizer que tem por finalidade a apropriação crente, a apropriação com fé do assunto meditado, confrontado com a realidade da nossa vida. Então, a meditação, novamente, no cristianismo, funciona somente quando é embasada na concretude da vida. Você apropria-se daquilo que foi meditado. O que é apropriar-se? Tornar-se aquilo que foi meditado. E aquilo se torna realidade na vida, como aconteceu, como foi o exemplo que eu dei de Santo Antão, que fez da palavra concretude na sua vida. Inclusive, isso vai nos orientar também, outro ponto dentro da tradição da Igreja, que é justamente a questão entre a palavra escrita, o que está na Sagrada Escritura, e o que foi dito pelos santos. Nos padres do deserto existia isso, eles tinham justamente esse comportamento que Santo Antão, eles escutavam a palavra e a realizavam. Quando alguma pessoa ia buscá-los para buscar respostas, eles normalmente respondiam com versículos bíblicos, um intercalado no outro. Mas algumas vezes eles não faziam assim, eles respondiam sem versículos bíblicos. E a apropriação, a aceitação da resposta tinha o mesmo peso, porque a pessoa que havia falado havia sido transformada pela palavra de Deus e por isso ela dava respostas coerentes com a palavra. E isso é o que guia, inclusive,
toda a história da igreja. Então, esse é o primeiro ponto. A meditação gera concretude da vida. O segundo ponto vem, muitos são os métodos, quantos são os mestres espirituais? Então, o catecismo já vai nos orientar em relação a isso, em relação à existência de vários métodos que nos ajudam nesse caminho da meditação. E a gente vai ver alguns deles mais para frente. E depois ele começa, um cristão deve meditar regularmente, senão será como o terreno os 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Então, é horrível porque os 3 primeiros terrenos não deu nada, não vingava a palavra, o que vai nos levar novamente ao entendimento do que foi dito no primeiro ponto do catecismo. E depois ele finaliza dizendo, o método é apenas um guia. O cristão ele deve se deixar guiar pelo Espírito Santo e o fim último da meditação é Jesus Cristo. Por que é importante que o catecismo nos diga isso? Porque existem várias formas de meditação, vários métodos de meditação, mas o ponto ápice da meditação é a vida, morte e ressurreição de Jesus. É o ponto principal e o alimento principal da meditação. E saindo então da doutrina, nós entramos nos 3 grupos gerais de formas de meditação que nos ensina Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor então vai separar em 3 grandes grupos, que seria o primeiro o exame dos costumes, que é a análise das virtudes e dos vícios. Então existem muitos textos, inclusive escritos por santos, que são provenientes de meditação desse fundamento. Depois nós temos a indagação dos mandamentos, que é onde se encaixa a tão famosa Lexum Divina que nós fazemos, que é mal compreendido hoje em dia, que a gente vai falar isso hoje, mas é justamente quando você observa na palavra os preceitos, as promessas, as orientações, os conselhos e os mandamentos presentes dentro da palavra de Deus. E por fim, nós temos a observação das obras criadas. A observação das obras de Deus seria o partir da criatura, dos seres criados, da natureza, da criação, até o Criador, se maravilhando então com o que foi criado por Deus. Muito bem. Desses 3 grandes grupos, nós temos então alguns tipos, algumas formas de meditação que são comumente ditas entre os livros dos santos, que podem nos ajudar então a entender como meditar na prática. O ponto é não achar que essa ordem ela é exata, como se fosse uma escada, um degrauzinho após o outro, porque isso é muito difícil de falar isso na vida espiritual. Então aqui é só um espelho didático, tá? Primeira forma, Lexum Divina. O primeiro ponto em relação à Lexum Divina é que hoje ela vem sendo traduzida como leitura da palavra. E é pobre essa tradução porque não condiz com o que é realmente o intuito da Lexum Divina. A tradução certa é a lição divina, e na Idade Média se traduzia também como página sacra, ou sacra página. Por quê? Porque todos faziam a leitura baseado na mesma forma que Santo Antão fez a recepção do versículo bíblico, que é escutar o que Deus pede e realizar o que Deus pede. Escutar o que Ele pede, realizar o que Deus pede. Por isso essas 2 traduções, que é lição divina e sacra página, é o que guia boa parte das formas de meditação existentes na igreja, porque nos dá uma noção real do poder da palavra e do que é a nossa resposta, qual é a nossa resposta esperada em relação a isso, ok? Então, Lexum Divina, lição divina, que é muitas vezes feita da forma certa, mas não tem o desfecho, que é a concretude da vida. Tem muita gente que tem diários e tal, mas às vezes falta a concretude daquilo que está sendo pedido na palavra, ok? Segundo ponto seria em relação às leituras espirituais. E aqui eu vou me deter por algum tempo, porque é um tipo muito apreciado desde sempre, as questões das leituras.
seja pela recepção auditiva do que está sendo lido, seja pela leitura mesmo do que está sendo lido. Lembrando que a igreja entende leituras espirituais nesses dois sentidos, partindo do princípio de que nem todo mundo sabia ler no começo da igreja, obviamente. E mesmo assim existiram muitos santos místicos nesse tempo. Hugo de São Vítor parte, sendo ele da Idade Média, né, de que a leitura ela está ligada ao desejo de estudo que existe na alma. Então, para que haja um fruto de meditação nesse princípio, é preciso que haja dentro da alma um desejo de ser ensinada, um desejo de estudar. Por que ele diz isso? Hugo de São Vítor é da Idade Média. A Idade Média foi um período em que a igreja foi a grande guardiã de todo o conhecimento do mundo conhecido até então, e fazia parte da própria educação do monge, inclusive até hoje da educação de todo católico deveria fazer esse apreço pelo estudo e pela conservação do que é estudado, das verdades estudadas. E isso existia assim com muita frequência na Idade Média. Então ele parte desse princípio e ele divide duas coisas que são necessárias para que seja feita uma leitura espiritual lucrativa, que tenha fertilidade, que é exatamente o engenho, que ele chama de engenho, que é esse ímpeto da alma, esse vigor da alma em fazer a leitura espiritual e a meditação. E depois ele diz que é o segundo ponto, a memória, que nós dizemos, que é justamente a apreensão, a percepção das coisas, melhor dizendo, é a apreensão não só, é a percepção das coisas. Por quê? Precisa ter esse vigor da alma em estudar e buscar. Então, estudar é nesse sentido, tá? Buscar. Tem muita gente que acha que quando eu tô falando estudar, é ler um monte de coisa. Não exatamente, não é exatamente isso. É ler, mas ter também o segundo ponto, a memória, a percepção das coisas, e reter aquilo na memória e ir desvendando os segredos que estão incrustados naquela ideia. Então, esses dois pontos de Hugo de São Vítor ajudam muito nessa questão de leituras espirituais, que muita gente acha que precisa ler em quantidade. É sempre melhor em qualidade. Isso todos os monges nos falam com muita clareza. Então, a leitura se torna uma forma de instrução, uma forma de se educar, se instruir, se alimentar do que está escrito. E um desdobramento disso, como eu disse, que a igreja é uma grande guardiã das obras, das artes como um todo, da cultura como um todo, nós temos também um desdobramento disso nas artes visuais, né? Porque leitura, os livros também é uma forma de arte, a literatura também é uma forma de arte. Mas as obras também nos dão um material para a meditação. Por isso que a igreja é tão rica em adornos, em imagens, justamente por isso, para priorizar a catequese e a meditação, tanto daqueles que sabem ler como daqueles que não sabem ler. O recurso visual ajuda muito nessa vivência, nesse caminho da oração. E nós vamos ver que tem santos, muitos santos usam esse recurso da arte. Então, um resumo geral do que Hugo de São Vítor nos fala em relação às leituras espirituais, que é basicamente um pequeno resumo de roteiros de exercícios espirituais que são ditos por diversos santos, que é o primeiro ponto, a leitura, que instiga a inteligência, ou seja, a parte mais superior da alma, aquela que está ali atrelada à vontade, então ela instiga a inteligência a querer conhecer a Deus, e depois a vontade a amar a Deus. E a meditação, ela faz então o desejo de buscar conselho. Para você que não viu ainda, existe um ciclo de Passos pelo Castelo Interior aqui no canal, vou deixar o link
para que você veja os dons do Espírito Santo e o caminho na vida de oração. E você vai ver que tem o dom do conselho, e é justamente, ele tem duas facetas, que é você dar e receber conselho, guiado por Deus, mas acima de tudo, escutar o conselho de Deus. Então a meditação, ela tem esse segundo revés. Então nós vimos a meditação como aprendizado, como busca da verdade, como investigação do que existe, das coisas criadas, e também nós vemos agora esse quarto ponto, que é a meditação como busca do conselho de Deus. E aí, o de São Vítor vai dizer que depois de meditar existe um espaço que ele chama de espaço para oração, veja bem. E essa oração é no sentido vocal, que é o que existe nos exercícios espirituais chamados como colóquios, que é quando você então, vendo o que lhe falta, você recebeu o material, meditou sobre aquele material, depois de ter aprendido na memória. Você meditou sobre aquilo, viu que lhe falta uma virtude, você precisa da graça de Deus, então você estabelece um colóquio com Deus, para então alcançar aquilo que você notou que lhe falta. E por fim, você sai, depois desse colóquio, você sai em busca daquilo, você dá o seu primeiro passo em direção àquilo que você sabe que lhe falta. E por fim, nós temos a contemplação, que é o encontro com aquilo que lhe falta. A contemplação, essa é a grande diferença. A contemplação é o encontro, a meditação é um período entre você notar a falta e a busca. A meditação vem de meditation, é uma coisa intermediária, ok? Então, existe uma grande diferença entre uma e outra. Para que você tenha isso mais aprofundado em você, Santa Teresa d'Ávila vai dizer assim, que a meditação é como se você saísse e fizesse um esforço para ir buscar a água, e lá você se deleitasse com a água, mas você fez o esforço para ir buscar. A contemplação não, a água vem até você e você não precisa fazer o esforço para ir buscar. Mas nós sabemos que é sempre no caminho da oração, Deus sempre espera de nós. Então é natural e se vê muito que todos os santos passaram por essa busca, esse ir buscar, feito pela meditação, e só depois eles entraram no estágio de contemplação, ok? Então, para finalizar, o de São Vítor vai dizer que é muito importante os cuidados com as leituras, porque tudo é aprendido pela memória, ou quase tudo, alguma coisa sempre é aprendido pela memória, e isso vai ser usado para a meditação. Então, se você não anda alimentando bem a sua memória, obviamente que o seu material de meditação vai ser pobre. E aí você tem mais um obstáculo no caminho da meditação. O ponto seria então a oração de uma só palavra, que é uma união entre a Lexio Divina e o que nós aprendemos aqui com a leitura espiritual, o que vem dos Padres do Deserto. Mais propriamente, São Cassiano, nas conferências, ele fala da oração de uma só palavra. O que é importante anotar? A palavra que São Cassiano diz é a palavra de Deus, que muitas vezes é escrita em várias palavras, mas é a expressão de uma só ideia. Tanto que quando Deus diz o verbo se fez carne, embora Jesus tenha dito muitas palavras, ele é o verbo como um todo. Então nós fazemos a oração de uma só palavra quando você escolhe um versículo bíblico e faz aquilo repetidas vezes, você repete, você repete aquele versículo bíblico diversas vezes, no sentido de incrustar aquilo no coração, de assimilar, de apropriar-se daquela verdade. Existe o entendimento aqui, na oração de uma só palavra, da tradução de Lexio Divina como sacra página. Então você repete uma palavra sagrada, uma palavra que saiu do pensamento e da boca de Deus, e aquela palavra ela tem poder. Então você repete aquele versículo bíblico no sentido
de que aquilo te gere material para meditação e te fortaleça para realizar a obra que Deus pede de você, ok? Então, esse é a terceira forma de meditação que vem dos Padres do Deserto. A quarta forma de meditação é o que nos diz Santa Teresa d'Ávila, que também nos diz os Padres do Deserto, que é a união da oração vocal e da oração mental. Ou seja, você fazer oração e meditação. Que seria você rezar o Pai Nosso, Ave Maria, consciente do que você está rezando. Por isso que nós entramos de novo no que ela nos ensina no início, que é saber quem é Deus e quem nós somos. Buscar a verdade, a humildade do aprendizado. E aí, você se coloca na presença de Deus, falando e meditando naquilo que se está dizendo. É comum ver exercícios espirituais em que haja meditações do Pai Nosso muito profundas, em que haja meditações da Ave Maria muito profunda, do Crer em Deus Pai muito profundos. Então, o que dá alimento a isso é a própria explanação, a própria explicação e meditação de Santa Teresa d'Ávila do Pai Nosso, a explicação do Pai Nosso que está no Catecismo da Igreja Católica, o próprio dito dos santos sobre a Ave Maria nos ajuda a fazer a oração vocal de uma forma efetiva. Como diz Santa Teresa d'Ávila, não existe oração vocal sem oração mental. De modo que não adianta você ficar falando sem prestar atenção no que está sendo dito, ok? A mesma coisa vale para os ofícios, as laudes, enfim, né? As orações a liturgia das horas, o ofício da Imaculada, enfim, todos os tipos de oração, ok? Ok, nós partimos então para o quinto ponto, que é justamente o que muita gente me perguntou, mandou mensagem, que quer saber o que seria oração de quietude e oração de recolhimento. Então vamos por partes, vamos partir do princípio que seria a oração de recolhimento. Santa Teresa d'Ávila vai nos orientar em relação a isso, sobre o que seria a oração de recolhimento. E ela fala alguns pontos importantes sobre essa oração que calha que eu lhe diga na íntegra, para que você tenha uma visão exata do que é a oração de recolhimento, ok? Então, ela vai ensinar dizendo: a primeira coisa, já se sabe, é fazer o sinal da cruz, examinar a consciência e depois dizer a confissão. Então você já vê que ela orienta que nós nos coloquemos diante da postura que nos é verdadeira, que é a postura de que nós somos pecadores e que Deus é misericordioso. Então o confítero ajuda muito nisso, né? O ato de confissão. E que melhor companhia do que o próprio Mestre. Logo em seguida, procurai achar companhia, porque estáis sós. E que melhor companhia que o próprio Mestre. Afinal, foi ele que nos ensinou a oração que ides rezar. Então, ela começa a oração de recolhimento antes de começar a falar as partes do Pai Nosso, tá? E aí, ela começa: afinal, foi ele que nos ensinou a oração que ides rezar. Fazei de conta que tendes o próprio Senhor junto de vós e vede com que amor e humildade vos está ensinando. Então, ela usa um recurso que é embasado no Catecismo da Igreja, que é a imaginação. Imaginar Cristo perto de nós. Isso também é usado por Santo Inácio de Loyola, Santa Gertrude de Éfata, é também usado por Santa Faustina. Você percebe que os santos têm esse costume, imaginar Jesus perto deles. Crede-me, filhas, acostumai-vos, quando puderdes, a estar sempre com um tão bom amigo, trazendo-o assim presente. Ele verá que lhe tendes amor e andais buscando meios de o contentar. Então, a oração de recolhimento começa com isso. Primeiro você rezar o confítero e se colocar diante da presença de Deus usando o recurso da imaginação. Isso é importante porque tem gente que deixa a imaginação por aí solta e aí não consegue fazer nem oração vocal, não consegue fazer nada, porque a imaginação fica aí pensando diversas vezes em determinados tipos de coisas
em determinados problemas e não se concentra. E aí ela continua, né, falando sobre se estáis sofrendo com tristezas, considerai-o no caminho do horto. Se você está com dores, olhai-o sendo dilacerado pelas flageladas, ou seja, ver Cristo na sua paixão. De novo, o catecismo, o ato, o cume, o objetivo é Jesus Cristo, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, ela segue falando sobre isso e ela dá um conselho explícito que nos então reafirma no uso da arte na meditação. Sabeis o que vos pode ajudar para vos manter na presença de Deus? Procurai trazer convosco uma imagem, um retrato deste Senhor, que seja de vosso gosto, não para colocardes no seio sem o olhar, mas para lhe falardes muitas vezes. Ele mesmo nos há de inspirar o que lhe haveis de dizer. Então ela usa a arte para instigar essa meditação e esse colóquio com Deus, dizendo que se a gente tem conversa, né, para ter com seres mortais, por que nós não teríamos com Deus que tanto nos amou? Então, esse é um ponto importantíssimo para o entendimento do que é a oração de recolhimento. E aí ela parte dizendo que a oração de recolhimento tem graus, há vários graus, há mais e menos. Isso é importante em todas as formas que a gente falou até aqui. Existem graus até na leitura e apreensão do que está na palavra, ok? Por isso que é muito difícil colocar em escala de menor ou maior, porque tudo depende dos subgraus dentro daquela forma. Então, no começo dá trabalho porque o corpo reclama seus direitos sem compreender que ele mesmo se decapita, não se dando por vencido. Ou seja, as dores do corpo mesmo e as próprias questões da mente mesmo, que muitas vezes se esvaem, né, em pensamentos. Se porém nos acostumamos esforçando-nos durante alguns dias, o proveito logo se manifesta. Quando começamos a oração, os sentidos se recolhem espontaneamente, como abelhas voando a colmeia para lavrar o mel. Isso sem diligência da nossa parte, em recompensa dos esforços de tanto tempo. Quer o Senhor que a alma tenha o domínio da própria vontade. Então, primeiro você faz o esforço para reter os sentidos. Então, isso é oração de recolhimento. Quando recolhe os sentidos pela imposição da nossa vontade. Não, eu quero rezar agora. Aí recolhe os sentidos. Isso no começo é extremamente difícil, mas depois quando ela diz, como ela diz, vai ficando mais fácil, vai ficando sem diligência, sem muito esforço. Isso vai acontecendo porque Deus vai nos dando o domínio da vontade sobre os sentidos. Os sentidos lhe obedecem e se recolhem interiormente ao menor aceno de que se quer recolher. Embora tornem a sair, grande coisa é já que se haverem rendido, porque então saem como súditos e escravos, não fazem o mal que antes faziam. Então, por isso que a oração de recolhimento é tão importante, porque ela faz com que os sentidos sejam dominados pela vontade, que é uma faculdade da alma, né? E nos faz, então, conseguir estar com o Senhor de uma forma mais perfeita, quando você consegue reter os sentidos. Entenda que aqui, fique bem entendido e deixei dito, parece obscuro, mas quem o puser em prática o compreenderá facilmente. As almas que viajam por mar navegam com vento em popa. É de sumo interesse não caminhar vagarosamente. Falemos então um pouco nos meios que nos acostumamos a tão excelente modo de proceder. Então, ela quer dizer que primeiro existe um esforço, tem que existir uma vontade, da nossa vontade, tem que ser uma coisa que a gente quer fazer.
E aí não ter essa questão de caminhar devagar, tem que ter a vontade de caminhar rápido mesmo. Dar passos de gigante, como diz Santa Teresinha, baseado em Santa Teresa d'Ávila. Então, nós partimos para a finalização. Torno agora ao que ia dizer. Ela sempre faz isso, ela vai, parece, né? Eu também faço umas coisas assim. Ela vai, depois ela volta no tema. Quisera saber descrever como a corte celeste, em companhia do Santo dos Santos, não impede a solidão da alma com seu esposo, quando esta interiormente quer entrar neste paraíso de seu Deus e fecha a porta atrás de si a tudo o que é do mundo. Isso que seria o recolhimento dos sentidos, abandonar o que é do mundo. E aí vem a questão da atenção nas coisas que se passam à volta. Emprego a palavra quer, entendei bem, não se trata de coisa sobrenatural. Depende de nossa vontade, de nosso querer. Então, a oração do recolhimento, que muita gente acha super difícil, na verdade tem mais a ver com o querer interior da alma. Então, a faculdade da alma, da vontade, prende os sentidos. E aí você já estabelece a questão saudável da hierarquia da alma, do controle da alma sobre o corpo. E aí nós partimos para a sexta forma, que é uma forma que já tem a ação da graça de Deus, que é a oração da quietude. Por isso que ela embora tenha muitas pessoas que chamam oração da quietude, de diversas outras formas, a oração da quietude, ela na verdade vem de um agir de Deus sobre a alma. Você já vai entender como esse agir acontece. Ela fala da oração de quietude primeiro, falando sobre venha a nós o vosso reino, no Pai Nosso. Então, quando ela diz venha a nós o vosso reino, ela começa a falar sobre a oração da quietude. De modo que você já percebe que venha a nós o vosso reino, quem é o rei do reino? Jesus, então quem está influenciando na alma para que essa oração aconteça é Jesus, o próprio. Então, ela começa, o grande bem que me parece existir no reino do céu, sem falar em muitos outros, é não se fazer caso algum da terra. Então, ela já vê, é um sossego e uma glória no íntimo da alma, um alegrar-se com a alegria de todos, uma paz que não acaba, uma satisfação interior sem limites, de ver como todos santificam e louvam o Senhor, bendizendo-lhe o nome sem haver quem o ofenda. Então, você percebe que é uma coisa mais, né? Tem o sossego, a glória no íntimo, a alegria no íntimo. É como se fosse um leve transporte para o reino, basicamente. Há, entretanto, momentos em que o Senhor, vendo-nos cantados de andar, aquieta-nos de tal modo as faculdades e impõe quietudes aos sentidos, que nos faz perceber claramente, como por sinais, algo daquilo que gozam os que ele leva ao seu reino. Então também tem a ver com os sentidos, mas não é somente um recolhimento dos sentidos, é uma quietude dos sentidos, ok? Ela vai dizer que é possível fazer essa união desse tipo de oração de quietude com a oração vocal. Existem algumas irmãs, ela vai até falar que ela própria, né, também, que fazendo a oração vocal sentiam os sentidos recolhidos e aquietados. E aí é importante notar que ela está aqui fazendo uma distinção que outros autores muitas vezes não fazem. Tem muita gente que usa a oração de quietude para explicar a contemplação. Ela não faz isso. Ela usa a oração de quietude para dizer que é um aquietamento dos sentidos e que é um passo, das subdivisões que existe antes da pessoa entrar na contemplação. Por que ela vai fazer essa distinção entre a quietude e a contemplação? Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que leves aquietamentos
são já essa oração de quietude, como já deve ter alguns aí pensando que já passaram por oração de quietude. Mas na verdade é uma coisa mais profunda do que a gente imagina. O corpo experimenta suavíssimo deleite e a alma grande satisfação. Tão contente está de se ver junto à fonte que se sente farta antes mesmo de beber. Tem a impressão de nada mais desejar na vida. Então não é ainda a contemplação que é o beber a água, é a contemplação. É você chegar perto da fonte, é a oração da quietude. Quando é intensa e prolongada, a oração de quietude parece-me a mim que a vontade não poderia permanecer naquela paz sem estar presa a algum objeto. De fato, acontece permanecer nesse estado durante um dia ou dois, sentindo-se uma satisfação sem entender nem saber como. Então pode existir momentos de oração de quietude pequenos, mas o que ela diz é que Jesus segura a vontade atrelado a ele. O intelecto e a memória estão livres. Só a vontade é escrava. Se sente alguma pena de estar assim atada, é porque sabe que há de recuperar a liberdade. Então, o intelecto e a memória estão livres, porque na contemplação isso não acontece. A pessoa vai. Tanto que, por exemplo, você vai ver claramente oração de quietude e contemplação no Diário de Santa Faustina, por exemplo, que ela fica nesse estado de 1 ou 2 dias alegre, em paz, porque ela entrou na oração de quietude. E outras vezes ela perde completamente o sentido de onde é que ela estava. E aqui ela diz que as faculdades estão sossegadas, não querem mover-se, tudo lhes parece empecilho ao amor. Contudo, não estão totalmente esvaecidas, podem pensar naquele que está ao lado delas, quer dizer, elas sabem onde elas estão, têm assim noção e às vezes os pensamentos até são desvairados, mas a vontade está prendida por Deus. Essa é a diferença da oração de recolhimento, porque a meditação de recolhimento é uma vontade própria, você tem que fazer um certo esforço. E aqui não, Deus chama e prende a vontade. Ok? O intelecto quer aplicar-se a uma só coisa e a memória não quisera ter outra ocupação. Ambos compreendem ser isso o único necessário. Tudo mais só serve para perturbar. Então existe um aquietamento também, né, do intelecto e da memória em alguns casos. Mas ela vai dizer mais para frente que quem vir neste estado tão elevado grau de oração, que é, repito, evidentemente sobrenatural, não se preocupe se o intelecto, ou por melhor dizer, o pensamento, se arroja aos maiores desatinos do mundo. Ria-se dele. Trate-o como um nécio. Então, aqui na oração de quietude já existe uma ação sobrenatural. Porque, ela diz aqui, a vontade ama sem trabalho da inteligência. Então, nós estamos aqui no fim do entendimento sobre a oração de quietude. Então, nós partimos de algo que vem da nossa vontade, da nossa aplicação, que é a lição divina, e depois nós vamos gradativamente caminhando até algo que Deus, vendo o nosso esforço, pode nos conceder a oração da quietude. Dando prosseguimento aqui, a sétima forma de meditação seria o que chamamos oração do coração. A oração do coração, ela seria um meio termo entre o que Santa Teresa d'Ávila chama de recolhimento e o que ela chama de quietude. Por quê? A oração do coração, ela vem dos padres do deserto, derivado de uma forma de vida que se chama exicasmo, que é justamente quietude, e os monges usavam para chegar nesse estado de quietude a oração do coração. Então, embora o nome pareça um pouco sentimental, é importante que a gente entenda que coração aqui quer dizer sede da pessoa, o sentido bíblico da palavra, onde está a nossa imaginação, nosso pensamento, nossas emoções e aonde no fundo mora Deus. Isso é um princípio importante da meditação que eu deixei para falar agora, porque me parece que devido a tantas coisas, né, outras doutrinas e também
algumas pessoas que querem defender a fé acabam que colocam tudo como sendo pagão, que o cristianismo acredita sim que Deus está no meio de nós. É por isso que nós falamos, Deus está no meio de nós, não é só no sentido das pessoas na hora da missa, Deus está em nosso coração. Nós como criaturas, né, recebemos essa grande graça de receber Deus em nosso coração. Só que o que acontece? A presença de Deus em nós, ela está ali, independente da nossa ação. Mas a nossa alma é como se fosse um castelo. E nós precisamos abandonar as coisas do mundo para então entrar dentro desse castelo e passando de morada em morada até chegar ao centro, que é o que Santa Teresa chama de sétima morada, e o que os padres do deserto chamam de coração. Por isso que nós vamos ver uma frase de Pai Macário, o Grande. A tarefa principal do atleta, ou seja, do monge, é entrar em seu coração. A tarefa principal do atleta é entrar em seu coração. Por isso que quando a gente lê o texto de São Paulo, que diz do atleta que corre em direção à coroa de louros, e nós corremos em direção à coroa da glória, baseado, por exemplo, numa frase dessa de Pai Macário, tudo fica mais claro. Você sabe para onde tem que correr. Existe hoje uma noção muito externa de Deus dentro do entendimento dos cristãos. Isso faz com que a gente se volte para coisas externas, para a busca de Deus no exterior, sendo que Deus está dentro de nós. Lembrando que isso não quer dizer, e esse é o maior medo de quem não gosta desse tipo de frase, que nós somos Deus, ou que nós podemos ser como Deus, ou que existe que nós somos uma centelha divina. Esse tipo de coisa não vem da nossa doutrina, mas Deus está em nós, inclusive é a presença de Deus em nós que nos mantém vivos, e Ele quer estar em união conosco, porque nós fomos criados para este estado de união com Deus. Então, o coração é o lugar onde Deus habita em nossa alma. Para entender melhor, a gente pode usar o texto de Pai Isaac, o sírio, que é: procure entrar na câmara do tesouro. Ele diz, que está dentro de você e então descobrirá a câmara do tesouro do céu. Pois ambas são a mesma coisa. Se conseguir entrar numa, você verá ambas. A escada para este reino está escondida dentro de você, em sua alma. Se você purificar a alma, ali verá os degraus da escada que deve subir. Se você purificar a alma, aí verá os degraus da escada que deve subir. E aqui a gente cai no ensinamento recente, né? O Padre Paulo Ricardo falou sobre isso, e que eu também venho me dedicando algum tempo a falar sobre isso. Todos têm esse desejo de buscar a Deus, só que é preciso purificar a alma. É um princípio dos padres do deserto que ressoa, né, pela tradição da igreja. Primeiro se purifica, nós nos curamos, depois saímos para curar os outros. Então, a purificação é justamente deixar de ser mundano, que é justamente, você pode não pecar, mas você ainda fica naquele meio termo entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, entre o que é do mundo e o que é de Deus. Ai, porque que legal aquilo ali que eles fazem, como eles são divertidos, como eles são alegres. Isso é ser mundano. E só é possível entrar no coração quando se desvencilha, se purifica disso. E aí, acrescentando, João Carpato vai dizer: o lugar onde São Paulo assegura, que é o coração, Cristo está em vós, que é 2 Coríntios 13:5. Então, nós temos que acreditar que Cristo está em nós, e é essa convicção de que Cristo está em nós que nos faz voltarmos para a nossa alma
e não para a alegria que está do lado de fora. Então, esse é o primeiro princípio da oração do coração, esse entendimento da presença de Deus no nosso coração. Inclusive, esse entendimento facilita a lexão divina, facilita a leitura espiritual, facilita a oração da palavra, facilita a oração de uma só palavra, facilita a oração vocal e mental, facilita a oração de recolhimento e a graça de recebermos a oração da quietude. Mas esse caminho da oração, que é mostrado pelos padres do deserto, ele tem a nuance do deleite, ou seja, você descansa em Deus, é uma oração de descanso, é uma busca, isso é importante. Embora nós tenhamos que buscar, não é uma busca fadigante, tem que tomar cuidado com isso, porque tem gente que busca e a alma fica meio desmoronada. Não, é uma busca que se compraza na busca. Você já encontra prazer também em buscar, prazer divino, né? Prazer da alma em buscar. E também preza pela sinceridade, que é a humildade, a busca pela verdade. Então, não é emotiva, não é uma coisa que é uma busca, uma oração do coração emocional, com choros, lágrimas e suores, aquelas coisas todas assim, não é isso. É porque o coração é ligado à verdade. Então, a oração do coração é essa, você atrela a ela a verdade, que nós já falamos, a nossa realidade e a realidade de quem é Deus, e nós nos descansamos, nos destituímos das falsidades de quem nós achamos que somos, de quem acham que nós somos, de quem nós queríamos ser, e focamos na verdade de quem é Deus e o que Ele quer que nós sejamos. E aí, nós vemos o caminho que os padres trilham na prática para a realização desse caminho. Então, os monges no cotidiano usam a oração do coração com 3 características. É uma oração breve, então lembra a oração de uma só palavra, só que ela não precisa ser necessariamente tirada da palavra, embora seja muito bom. Nós temos tipos dessa forma, as jaculatórias, a oração do terço da providência, por exemplo, é um tipo de oração do coração. A oração do terço da misericórdia, ou seja, pequenos pedidos, mas principalmente uma oração que é muito, muito rezada nos padres, você vai ver que é o Kyrie eleison. Então, Jesus tem piedade de mim. Por quê? Porque Jesus é um nome sobre o qual todos os joelhos se dobram no céu, na terra e nos infernos. Então, o nome de Jesus em si, ele tem poder, assim, né? Como nós falamos da palavra, que é sacra, de Deus também tem poder, o nome de Jesus tem muito mais poder. Então, por isso que eles usam Jesus, tem de piedade de nós, porque nesse ponto, tem de piedade de nós, já há um reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é, porque você está pedindo piedade. Você sabe que você se vê como pecador e falho. Então, essa oração, Jesus tem de piedade de nós, tem de piedade de mim, é a oração mais usada pelos padres. Oração breve, incessante, ou seja, você não para, você reza continuamente durante todo o dia, enquanto está fazendo as orações, enquanto está fazendo os trabalhos, os estudos, a ponto de que aquela oração, ela se torna um clamor profundo do coração. Isso é importante. Sendo que até alguns monges contam que o coração canta aquele pedido, aquela oração, sem a ajuda do intelecto. Aquela oração é dita comumente. Santa Teresinha, ela falava muito, ela dizia, Jesus, eu te amo, enquanto estava doente. Ela não conseguia rezar assim, ofícios e tal, ela não conseguia manter a concentração. Então ela rezava, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E terceiro ponto, a oração do coração inclui tudo. E aqui nós vemos um ponto interessante. Todas as orações anteriores, desde a oração de recolhimento, a quietude e a oração do coração, tem um ponto importantíssimo, porque elas estão embasadas, usando a metodologia de Santa Teresa d'Ávila, venha a nós o vosso reino, e o próximo seja feita a vossa vontade. De modo que
inclui tudo que nós somos, inclusive as nossas intenções, nos seja feita a tua vontade. Então, passa a ter uma forma de oração mais despojada, sem rezar porque você quer aquilo, mas você reza entregando-se tudo que você tem e faz naquela oração, porque você desceu até as profundezas do seu coração, ok? Muito bem. Aí depois você deve aí estar pensando, ok, mas como é que eu faço para fazer isso tudo aí que você está falando, além de entender cada um dos tipos e saber o que eu posso fazer? Muito bem. São Boaventura vai dizer que se queres progredir no amor de Deus, meditai todos os dias na paixão do Senhor. Então, se existe um conteúdo que nós devemos nos dedicar a meditar, é a paixão do Senhor. Santa Teresa d'Ávila e Santa Catarina de Sena fazem também a menção da paixão do Senhor somado à oração diante do sacrário, a meditação diante do sacrário, do mistério da Eucaristia. E se muito bem meditado, demora um tempão, né, para fazer a meditação. São Clemente de Alexandria, assim como São José Maria Escrivá, então um lá no começo, outro bem aqui perto, vai dizer uma coisa muito semelhante. Então eu vou usar o texto de São Clemente, tá? O cristão rezará em todo o lugar. No passeio, na conversa, nas refeições, na leitura, em toda obra razoável e de toda maneira. Então, por isso que a oração do coração, ela tem tanto impacto em nós, para que a gente consiga compreender o que seria esse orar sem cessar. É importante, então, que você tenha conhecimento de alguns livros que vão te ajudar. Então, você tem o Caminho aqui da Perfeição. Existem os outros de Santa Teresa, os Moradas do Castelo Interior e o Livro da Vida, e Fundações, mas o Caminho da Perfeição ele está escrito propriamente para que a gente tenha uma noção exata de como proceder, ok? Então, é essencial, aliás, a todo católico ler o Caminho da Perfeição com atenção, tá? Fazendo observações sobre o que é natural, sobre o que é não natural, sobre a natural, enfim, os cuidados que deve ter, esse tipo de coisa. Depois, nós entramos nos métodos específicos. Então, para que você saiba os exercícios espirituais, são momentos em que você separa para você fazer exercícios, dentre eles colóquios, meditação e uma contemplação, não no sentido que Santa Teresa diz, mas uma contemplação da palavra, no sentido mais de meditação, vendo a cena da palavra que está sendo lida ou proferida. Para que você tenha um entendimento disso, tem os exercícios de Santo Inácio, e para te ajudar a compreender o que Santo Inácio pede, porque eu vou ser muito sincera para você, é muito instrutivo, mas é bem difícil de fazer sozinho, eu considero. Então, se você precisa aí de uma ajuda para compreendê-lo, é importante que você encontre um monge inaciano bom, e existe, não falem que não existe, não sei por que as pessoas fazem isso. E você pode ler também Para Encontrar Deus em Todas as Coisas, que é da Loyola, de um monge, um William, que vai falar sobre roteiro para exercícios espirituais de Santo Inácio, explicando algumas formas de fazer esse exercício de uma forma mais efetiva, tá? Muito bem. Para que você entenda como os padres do deserto pensam, você pode ler Relatos do Peregrino Russo e também tem os Relatos Inéditos do Peregrino Russo, que vai te ajudar aí a entender a questão da oração de uma só palavra, oração no coração, como é entendida nos primórdios da Igreja, através desse livro, que não é um romance, né? É um roteiro escrito sobre uma pessoa. É super fácil de ler, se você não leu, leia. E se você leu e não prestou atenção nisso, nesse viés que eu estou falando, seria ideal ler de novo, ok? Relato do Peregrino Russo. E para você que gosta de ser levado pela mão, eu sempre indico, esse livro aqui tem
alguns exercícios de Santa Gertrudes de Éfata. Existem, para que você possa ter uma ideia dos exercícios que existem aqui, para saber se você vai conseguir fazer e tal, existem aqui já no canal um roteiro com exercícios menores de Santa Gertrudes, idealizados assim para quem é leigo, porque aqui os roteiros estão para quem é religioso. Então, o roteiro aqui demora realmente 1 hora, 2, 3, um dia inteiro. Então, eles são feitos mais para religioso. Eu fiz uma adaptação aqui no canal, você vai ver a lista, né? Para que você possa então realizar esses exercícios de uma forma ok e muito, muito maternalmente. É diferente de Santo Inácio. Santo Inácio é paternal, viu? Obviamente. Santo Inácio é paternal, ele deixa muito aberto para a ação do Espírito Santo, nos colóquios e tal, o que é muito bom também. Mas Santa Gertrudes, ela faz um caminho maternal, que é daquela que pega pela mão a criancinha que ainda não sabe andar. Então, é muito bom. Esse livro aqui vem com uma pequena biografia dela, que é maravilhosa. A mulher estava se sentindo sozinha no mosteiro, ela entrou no mosteiro muito nova, e Jesus apareceu para ela dizendo assim: por que se sente só se eu estou todo o tempo contigo? E ele apareceu a ela na forma de um jovem moço, como do Templo de Salomão, sabe? Do Templo de Salomão, da visita do templo. E aí, por fim, eu tenho esse aqui para te indicar, que é a subida do Monte Carmelo. Pode parecer estranho, as pessoas leem a Noite Escura, mas a subida do Monte Carmelo é mais simples que o da Noite Escura, tá? Então, é muito mais didático. Eu indico a ler esse antes da Noite Escura, porque ele trabalhou muito mais no texto da Noite Escura e acabou que exige um pouco mais de nós, ok? Então, esse aqui é para... Muita gente se sentiria muito bem lendo esse livro, iria esclarecer muitas coisas de vida de oração, que muitas vezes a gente esquece de observar, principalmente em relação às práticas piedosas, em relação a visões e interpretações e diversas outras coisas assim, ok? Muito bom para nos instruir, ok? Por hoje chega, paz e bem, até a próxima, tchau, tchau. Achou que eu tinha ido embora, né? Mas eu esqueci. Menina, se você também quiser saber, esqueci de avisar, meu Deus. Se você quiser saber mais sobre as questões da doutrina, tô sem óculos, gente, mais sobre as questões da doutrina da igreja, em relação a isso da meditação, em contos e diversas outras coisas, existe um grupo no Facebook que você pode então ter acesso a textos. Tem muita gente me perguntando sobre Padres do Deserto. Amada e amados, entenda, existe o Filocália, existem textos em grego, existem textos na internet, você dá uma pesquisada, porque realmente é só na pesquisa para que você tenha acesso a esses textos, ok? Então, existem alguns textos lá no grupo também. Curte a página, compartilha aí, ok? Agora eu vou de verdade, só queria dar o recado do grupo para que vocês saibam que sempre tem material por lá. Outra coisa, meu Deus. Ai, São Vitor, estou sem memória. Você também pode dar uma olhadinha nos links aqui abaixo na descrição, tá? Porque as referências estarão no link da descrição, tá bom? Para que você possa ter acesso. E também estará um link com ditos de santos sobre oração e meditação, confirmando tudo o que eu disse aqui, como se não bastasse todas essas referências que eu uso. Eu então vou pôr mais, porque a gente ama ditos de santos e a gente ama a igreja, então a gente gosta de fazer estudos desse tipo e eu vou deixar lá disponível para você, tá bom? Tchau, tchau, paz e bem. Agora eu vou de verdade.